momento, não por um instante, mas em todo tempo. Queremos estar mais perto de Ti, buscar mais e mais a Tua face, pois a Tua palavra diz que buscar a Tua face é preciso, e nós precisamos buscar mais e mais de Ti, Pai. Queremos, meu Pai, o Senhor inundando todo o nosso ser com a Tua presença, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória somente do Teu santo nome. Aleluias, aleluias, aleluias. Em cada dia que se forma, preciso de Deus, preciso mais. Em cada luta, em cada guerra, preciso mais, preciso mais. Minha alma não encontra paz se minha visão não alcançar os olhos do amado Deus fiel. Mais perto de Deus eu quero estar, junto aos Teus pés é o meu lugar. O mal não pode me tocar. Sou tão dependente de viver sob os cuidados do Senhor. Tua sombra não pode me faltar. Oh Pai, queremos estar refugiados, Pai, na Tua sombra, Pai, pois ela não pode nos faltar, Senhor, pois é nela, Senhor Deus, que nos refugiamos, é nela, meu Pai, que encontramos abrigo perfeito, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. Deus de Isaac e de Abraão, Deus da promessa, luz sobre toda nação, minha razão
glorifique, exalte ao Senhor. Agradeça a Ele por mais essa oportunidade, esse momento santo, esse momento maravilhoso que Ele está proporcionando à sua vida, ao teu interior, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe, não permita que o frio impeça você de adorar ao Senhor de todo o seu coração, em espírito e verdade, pois Ele está aqui. Ele tem prazer de ouvir a tua voz, a tua adoração. Oh, aleluias, aleluias, Pai. A tua igreja é o teu povo, meu Pai amado, buscando fortalecimento, buscando comunhão mais e mais contigo, Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vem, Pai, vem nesta manhã, Pai. Inunda, Senhor, esses corações com a tua presença. Inunda, Senhor Deus, renova, meu Pai, renova a comunhão da tua igreja contigo, pois o Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor está passando de vida em vida, o Senhor está tocando em cada um aqui, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Pai amado, a tua igreja quer mais e mais dessa comunhão. A tua igreja, meu Pai, quer mais e mais a tua presença. Oh, santos, tanto Deus, somos habitação tua, Pai. Por isso, vem, Pai, vem, toca, Senhor, toca na tua igreja. Toca, Senhor Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Renova, renova cada um aqui, Pai. Restaura a aliança, Pai, do teu povo contigo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, Santo Deus, nos falta palavras, Pai, para estarmos expressando a nossa gratidão, o nosso amor, meu Pai, por Ti, ó Deus tremendo e maravilhoso. Por isso queremos que o Senhor coloque as Tuas palavras na nossa boca, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então diga para Ele, levante suas mãos para os céus e diga: mais perto, de Deus. Isso, solte sua voz junto aos teus pés. É o meu lugar. Aleluia. O mal não pode me tocar. Sou tão aleluia. Mais uma vez, mais perto de Deus. Eu quero estar junto aos teus pés. É o meu lugar. O mal não pode me tocar. Sou tão dependente, de viver sob os cuidados do Senhor. Tua sombra não pode me faltar. Tua sombra não pode me faltar. Abra os teus olhos só um pouquinho, meus irmãos. Bom dia a todos, amém? Nós vamos cantar mais uma vez esse refrão. Mas quando a irmã Rosângela estava cantando, principalmente essa parte que diz: mais perto de Deus eu quero estar. E por que nós devemos estar cada vez mais perto dele? A Bíblia fala, não precisa abrir agora não, em Efésios capítulo 4, versículo 27,
diz assim: não deis lugar ao diabo. Quando que alguém dá lugar para o diabo? O que é dar lugar? É dar espaço. Quando que alguém dá lugar ao diabo? Quando essa pessoa começa a se afastar das coisas de Deus. Quando alguém começa a se afastar da comunhão com Deus, automaticamente começa a se aproximar do mal. Quando alguém se afasta da comunhão, da leitura da palavra, da oração, ou até de vir para a igreja. Quando a pessoa começa a se afastar da luz, automaticamente ela começa a se aproximar de quem? Das trevas. Porque só existe dois lados: luz e trevas. Ou estamos na luz ou estamos nas trevas. Não tem meio termo. Amém? Você já viu aquela história que a gente já contou aqui, que um rapaz, é uma ilustração, um rapaz estava andando em cima de um muro, né? E de um lado estava o diabo, ou melhor, estava Deus chamando ele, falando: olha, vem para o meu lado, vem porque eu vou te abençoar, eu quero te salvar, eu quero te ajudar. E do outro lado estava o diabo, mas o diabo não falava nada. E quando o rapaz estava em cima do muro andando, aí ele olhou para o diabo e falou assim: ué, você não vai falar nada? Você não vai me chamar não? Você não está vendo que Deus está me chamando? Você não vai falar nada? Aí o diabo falou assim para ele: olha, mas você está em cima do muro e o muro é meu. Em outras palavras, você já está do meu lado. Vocês entenderam? Então, se uma pessoa não está com o Senhor, automaticamente ela já está com o mal. Porque a própria palavra de Deus diz, lá em 2 Crônicas capítulo 15, versículo 2: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, também vos deixará. Então cabe a nós estar mais perto do Senhor. Quanto mais perto de Deus a gente está, mais longe do mal nós vamos estar. Amém? Tem muitas pessoas que estão se distanciando das coisas de Deus e não percebem que está chegando próximo do mal. Aí, por que minha vida não muda? Por que as coisas dão errado para mim? Por que acontece isso? Porque talvez a pessoa não está percebendo que está distante das coisas de Deus. Então, quanto mais a gente chega perto do Senhor, quanto mais próximo de Deus a gente está, mais longe das trevas nós estaremos. Amém? Quem entendeu, diga amém. Vamos cantar mais uma vez. E depois desse hino, essa música, você vai fazer a sua oração. Você vai falar com Deus: Deus, eu quero chegar mais perto do Senhor. Amém? Levante a sua mão para o céu e você vai dizer para Ele mais uma vez: mais perto de Deus eu quero estar, junto aos teus pés é o meu lugar. O mal não pode me tocar. Sou tão dependente, sou tão dependente de viver sob os cuidados do Senhor. Tua sombra não pode me faltar. Mais perto de Deus, cante. Mais perto de Deus eu quero estar, junto aos teus pés é o meu lugar. O mal não pode me tocar. Sou tão dependente, sou tão dependente de viver sob os cuidados do Senhor. Tua sombra não pode me faltar. Oh,
Pai amado, é isso que nós queremos. Queremos chegar mais perto de Ti, meu irmão. Vai chegando mais perto dele, através da comunhão, da oração. Comece a buscar a Ele agora. Vai chegando mais perto de Deus. O diabo não quer que você ore, o diabo não quer que você se envolva, o diabo quer que você fique frio aqui, o diabo quer que você fique de boca fechada, porque ele sabe que está escrito, o Senhor Deus disse: abra bem a tua boca e eu te encherei. Oh, meu irmão, quanto mais você busca, mais você encontra, porque ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oh, então invoque a Deus, clame a Ele agora, diga para Ele que você precisa dEle, que você quer chegar mais perto dEle. Ah, Deus, vem, Senhor, vem, Pai, nesta manhã, vem nos envolver com a Tua presença, vem nos aquecer, Pai. Oh, Deus, o nosso espírito, a nossa alma, oh, nós precisamos de Ti, Senhor. Ah, nossa alma tem sede de Ti. Diga para Ele: eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, eu preciso do Teu poder em minha vida. Oh, vem, Espírito Santo de Deus, vem nos renovar nesta manhã, vem nos fortalecer nesta manhã. Ah, meu irmão, creia que o Senhor está ouvindo a tua oração. Oh, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, defender esta pessoa, vem guardar o teu povo, vem guardar a tua igreja, livrar de todo mal, livrar, meu Deus, de tudo aquilo que vem para atrapalhar. Toda ferramenta preparada não pode, meu Deus, prosperar na vida dessa pessoa. A ferramenta do diabo, a ferramenta da doença, da enfermidade, da perturbação, do problema familiar. Ah, Deus, guarda o teu povo, guarda, meu Deus, da doença, livra, meu Deus, da enfermidade, livra, meu Deus, guarda da pandemia. Meu Deus, o coronavírus não pode tocar na vida desta pessoa. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toca, Pai, com teu poder. Ah, Deus, nós queremos chegar mais perto de Ti, ó Pai. Oh, Senhor, nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te louvamos. Chegue mais perto dEle, bem suave, mais perto, mais perto de Deus. Eu quero estar junto aos Teus pés, é o meu lugar. O mal não pode me tocar. Sou tão dependente. Sou tão dependente de viver sob os cuidados do Senhor. Tua sombra não pode me faltar. Tua sombra não pode me faltar. Então entrega a sua vida a Ele, porque está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Entrega a Ele agora. Se coloque debaixo da proteção do Senhor, porque Ele prometeu nos guardar, nos proteger. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Não fique longe do Senhor. Oh, meu irmão, seja você que está aqui na igreja, seja quem está nos assistindo, não fique longe do Senhor, se aproxime dele. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe do mal e dos males você estará. Quanto mais próximo da comunhão com as coisas de Deus, mais perto você chega do Senhor, mais longe do mal você estará. Então se aproxime, se envolva com Deus. Se você está aí na sua casa agora, participando, assistindo, participe, ore. Não fique só assistindo, não. Fale com Deus, se envolva. Diga para Ele o quanto você precisa dEle. Diga para Ele o quanto você necessita dEle. Pai, nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família a Ti.
nós te agradecemos. Diga obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui em tua casa, em tua presença. Diga, e eu creio que enquanto estou aqui te buscando, o Senhor já está abençoando a minha casa e a minha família. Diga em nome do Senhor Jesus. Diga amém e graças a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Amém. Quem aqui está precisando de um milagre, faz assim, seja sincero: pastor, estou precisando de um milagre. Talvez na sua vida ou na vida de um familiar. Nós vamos fazer daqui a pouco a oração da fé, tá? Eu tenho 2 temas hoje, que é 2 versículos, 2 mensagens, tá? E a primeira agora vai ser para preparar o nosso coração para a oração da fé. Porque você viu que a gente não fez ainda a oração da fé. E todo culto, todo domingo, nós fazemos a oração da fé e Jesus tem curado, tem abençoado. Amém? Mas antes, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus capítulo 24. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Hoje Deus tem bênção dobrada para você. Quem crê, diga amém. Sabe por que Deus tem bênção dobrada para você? Porque você não olhou para o frio e para o mau tempo. Se bem que hoje não está chovendo, né? Hoje não está chovendo, mas está um pouco de frio. E você não olhou para o mau tempo. E glória a Deus por isso. Por outro lado, existem pessoas que o frio impede de vir para a igreja. A chuva impede de vir para a igreja. Eu já contei aqui que uma vez, logo no começo da minha caminhada, aquela sede de Deus, eu estava saindo para ir para a igreja junto com a minha esposa e estava chovendo forte, uma chuva muito forte mesmo. E eu não tinha carro naquela época. E sabe aquela chuva que guarda-chuva não resolve, né? Então eu saímos, eu e minha esposa, e aquele vento bateu, eu fiquei todo molhado. Chegou na esquina da rua lá, da avenida, eu já tive que voltar para casa. Mas eu voltei para casa não para ficar em casa. Eu voltei e falei, vamos trocar de roupa. Nós estávamos molhados, eu e minha esposa, vamos trocar de roupa e vamos voltar para a igreja. E aí eu troquei de roupa, coloquei a roupa seca, só que ainda estava chovendo. E aí eu falei assim para ela, falei, olha, se a gente se molhar de novo, eu vou para a igreja mesmo assim. Eu vou, nem que eu chegue molhado lá. O que acontece? Depois que eu troquei de roupa, que eu saí de novo, a chuva estava mais forte ainda. Aí eu fiquei ensopado, mesmo de guarda-chuva, mas eu fui. E cheguei na igreja, até naquela época os obreiros ficaram preocupados, porque eu estava todo molhado, né? E eu falei assim para eles, olha, não precisa se preocupar não, eu nem vou sentar, fico aqui na porta, para não incomodar ninguém. Mas por que eu estou contando isso? Porque eu fui, mesmo chovendo, mesmo caindo uma tempestade, eu fui, não fui de carro não, fui a pé, não tinha carro. Por quê? Porque eu precisava buscar a Deus. Quando a pessoa ela tem sede de Deus, ela não olha para o tempo, se está chovendo, se está calor, se está frio. Esses dias tem feito frio aqui, né, na nossa cidade, se bem que boa parte do Brasil, né, tá fazendo frio. Mas o frio que faz aqui não chega nem perto no frio que faz lá pelo menos aqui em São Paulo, você vê, esses dias fez 8 graus. Eu não sei quanto é que está hoje. Hoje parece que está menos frio, né? Mas na sexta-feira estava 8 graus mais ou menos. Mas o frio que faz aqui chega nem perto lá no sul, lá nevou, quem viu? Nevou lá em Santa Catarina, na Serra, em alguns lugares. Irmãos, o frio que faz aqui, esse frio não chega nem perto. Na Argentina, em outros países da Europa, nos Estados Unidos, que ali faz frio mesmo. Então esse aqui é fichinha perto daquele outro frio. Mas por que eu estou falando isso? Porque você veio aqui hoje, você enfrentou o frio, e Deus, Ele vê quando a gente se esforça. Lá no Salmo 89, não precisa abrir não, versículo 19, ele diz, socorri um que é o quê? Esforçado.
Deus sempre vai recompensar o nosso esforço. Então hoje, você que está aqui, Deus tem bênção dobrada para você. Quem crê, diga amém. E aqueles que estão nos assistindo em casa também, se fizer o que esse povo aqui tem feito, o que você tem feito, quem está em casa, mesmo que tiver frio, tiver chovendo, vier hoje para a igreja, também Deus vai ter bênção dobrada para quem está nos assistindo. Amém? Por que eu pedi para abrir no Mateus capítulo 24? Porque eu comentei aqui na sexta-feira, no versículo 20. Olha o que Jesus disse no versículo 20. Ele diz assim: e orai para que a vossa fuga não aconteça quando? No inverno, nem no sábado. Quando Jesus falou isso, ele estava falando aqui dentro do contexto. Todo o capítulo 24 fala do princípio das dores, fala da grande tribulação, fala da volta de Jesus, fala dos finais dos tempos. Então por isso ele disse: orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado. Por quê que Jesus falou isso? Porque nessas duas ocasiões as pessoas deixam de buscar a Deus. Falando do frio, por exemplo, né? Do inverno. Quantas são as pessoas que na época do inverno não buscam a Deus? Claro, diferente de você, talvez você está ouvindo isso e fala: pastor, mas essa palavra não é para mim. Não, mas a gente vai chegar um pouquinho mais para frente, que vai servir para nós também, vai nos ajudar, né? Aquilo que eu falei, graças a Deus que você está aqui. Amém? Mas Jesus já advertiu que no inverno muitas pessoas deixariam de buscar a Ele. E Deus, irmãos, é Deus do inverno, do verão, da primavera, do outono, de todo o tempo. Nós não podemos deixar que as coisas nos impeçam de buscar a Deus. Temos que fazer como o Zaqueu. Você conhece a história de Zaqueu? Que ele queria conhecer Jesus, mas ele era de pequena estatura e se deparou, né, com uma multidão que estava à sua frente, que impedia ele de chegar até Jesus. Ele não conseguia nem ver por causa do tamanho dele. Mas o que ele fez? Ele não desanimou e não voltou para casa, ele correu adiante. Lá Lucas 19 não explica como é que ele fez, mas ele pode ter entrado por baixo das pernas das pessoas, eu não sei, mas só sei que ele chegou na frente delas. Quer dizer, veio o obstáculo, mas não impediu, ele buscou. E você conhece a história: subiu numa figueira brava para o ver, e ele teve um encontro com Jesus. Então, muitas vezes as pessoas estão deixando que qualquer coisa impeçam elas de buscar a Deus. Você precisa ver. Se você não tem deixado, às vezes, que o frio, ou o mau tempo, ou uma chuva, ou outro problema, tem impedido de você buscar a Deus. Porque o único que não quer que você venha para a igreja, que você busque a Deus, é o diabo. É igual que eu falei aqui na hora da oração, né? Para você orar, buscar. Por quê? Porque o único que quer ver você aqui dentro da igreja mais calado é o diabo, porque ele sabe que está escrito no Salmo. O que Deus disse no Salmo? Abra bem a tua boca e eu te encherei. Então, se nós fizermos a nossa parte, se nós nos esforçarmos, Deus vai honrar. Então fique atento com isso. Ele disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Então não deixa, meu irmão, assim como você veio hoje, não deixe em nenhum momento nada impedir você de vir. Porque quem tem sede de Deus, quem aqui tem sede de Deus? Faz assim: quem tem sede de Deus, nada impede a pessoa de ter encontro com Deus. Zaqueu, falo de novo, ele tinha sede de Deus, ele queria conhecer Jesus e nada o impediu. E ele conheceu Jesus, levou Jesus para a sua casa. Então nós precisamos ter essa garra. Irmãos, eu falava aqui de manhã, desde sexta-feira que eu estou falando isso. O povo de Deus precisa ser mais guerreiro. Nós precisamos ser mais guerreiro. Sabe por quê? Olha o que diz lá em Jeremias capítulo 12. Vamos lá para Jeremias capítulo 12. O povo de Deus tem que ser mais guerreiro. A gente tem que enfrentar, tem que ser mais de batalha. Eu falava isso na sexta-feira, eu conversava em casa com a minha esposa. Eu falava: eu preciso falar sobre isso. Isso é para mim também. Todos nós, né? Eu estou pregando aqui, eu me incluo. A gente precisa ser mais guerreiro. Precisamos enfrentar mais as lutas. Precisamos nos colocar mais diante das batalhas, enfrentar e crer. Porque com Cristo somos o que, irmãos? Mais que vencedores. Quem crê que você é mais que vencedor? Mas às vezes falamos isso, mas não lutamos. Às vezes a pessoa fala: com Cristo eu sou mais que vencedor, mas aí vem um obstáculo, vem uma dificuldade, a pessoa recua.
Então o que nós temos que fazer? Olha o Jeremias capítulo 12. Fica no meio da Bíblia mais ou menos, tá? O meu aqui pegou bem no meio da Bíblia. Quem achou, diga amém. Versículo 5. Diz assim: se te fatigas, o que é isso? O que é fadigar? É se cansar. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Claro que isso aqui é simbólico para nós. Olha aqui para mim, irmãos. Ele está querendo dizer, o que ele quis dizer com se te cansas correndo com homens que vão a pé, como que você vai competir com cavalos? O que isso significa para nós hoje? Que se as pequenas coisas fazem você parar, como que você vai enfrentar as maiores? Porque todos nós temos lutas, não é verdade? Ninguém aqui está excluído de lutas e aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Uns têm maiores lutas, outros têm menores. Se bem que ninguém deve julgar que o outro não tem, ou que a nossa luta é maior do que a um do outro, porque cada um sabe das suas lutas que tem enfrentado. Mas a verdade é, irmãos, que se as pequenas coisas faz a pessoa parar, desanimar, como é que vai enfrentar coisas maiores? Por exemplo, eu estava vendo até um filme evangélico esse fim de semana, que falava a respeito de perseguições, que foi o que Jesus profetizou lá em Mateus 24, onde estávamos. Jesus fala lá de perseguições: sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. E eu penso, né? Se as pessoas hoje, qualquer coisinha desanima a pessoa, qualquer coisinha faz a pessoa recuar, qualquer coisinha faz a pessoa parar, como é que essa pessoa vai suportar um dia quando chegar uma perseguição? Porque no futuro um dia vai ter. Um dia, que é isso, pastor? O senhor está pregando derrota ou problema? Não, Jesus falou isso. Um futuro não sabemos quando, mas um dia virá uma perseguição. Existem países aí que não se pode pregar o evangelho igual nós estamos assim, livremente. As pessoas têm que estar escondidas. Então eu fico pensando, se uma pessoa hoje, se a pessoa não consegue vir para a igreja por causa que está frio, como é que ela vai enfrentar um dia uma perseguição, né? Vai ter pessoas que na grande tribulação que vão negar Jesus, não vão suportar. Ou nega Jesus, ou não vai ter isso, aquilo, ou a pessoa vai negar. Negue Jesus agora, não conheço Jesus, a pessoa vai negar na hora. Por quê? Porque se numa coisa menor já faz a pessoa parar, quanto mais coisas maiores. Então o povo de Deus, e eu me incluo nisso, nós temos que ser guerreiros, irmão. Nós temos que ser mais de garra. Eu falei aqui, eu estava comentando aqui no culto anterior, que às vezes nós, até mesmo nós pastores, nos acomodamos, porque a gente fala assim: essa época agora de frio, é normal, as pessoas não vêm para a igreja mesmo. Não podemos aceitar isso, espera aí. Então nós não estamos ensinando o povo, porque nós temos que ensinar. Não é normal não, vinha o obstáculo, a gente parar, a gente ficar em casa, deixar de buscar Deus. Não, isso não é normal. O normal do povo de Deus é luta, é ser guerreiro. Nós não falamos que somos soldados de Cristo? Falamos. Mas que soldado é esse que foge da batalha? Que soldado é esse que qualquer coisinha, não posso ir para a igreja, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo? Então, é o que ele está dizendo aqui: se te cansas correndo com homens que vão a pé, como competirá com cavalos? Quer dizer, se uma coisinha menor já faz a pessoa parar, desanimar, como é que ela vai enfrentar coisas maiores? Porque, irmãos, às vezes Deus permite certas lutas, certas situações, que é para nos preparar, que é para nos aperfeiçoar. As lutas não vêm para nos destruir, porque senão Deus não permitiria. As lutas vêm para nos aperfeiçoar, para a gente se tornar mais perfeito diante de Deus. Como ele disse para o Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser o quê? Ser perfeito. Então quando surgem as lutas, Deus está nos provando, nos testando, para que a gente seja perfeito, a gente venha se aperfeiçoar como um bom soldado de Cristo. Qual que é o bom soldado de Cristo? É aquele que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate,
acabei a carreira e o quê? Guardei a fé. Então, o bom soldado faz isso. O bom soldado não recua. O bom soldado não perde a fé. Ah, pastor, estou desanimado. Tanto problema, já até perdi minha fé. Espera aí. O soldado de Cristo não pode perder a fé. Ah, mas eu estou fraco. Mas a Bíblia diz, diga, o fraco eu sou forte. Eu não vivo daquilo que eu sinto. Você não pode viver daquilo que você sente. Você tem que viver daquilo que você crê. Ou nós cremos na palavra, ou nós vivemos daquilo que sentimos. Por isso que tem muita gente, irmãos, que está desanimado, não consegue mais vir para a igreja, está em casa, já se entregou ao desânimo. Por quê? Porque está vivendo segundo o que sente. E o justo viverá da fé. Não fé no que sente, fé no que está escrito. Ele não disse, não temas porque eu sou contigo. Então Deus é comigo. Quem crê que Ele é contigo, diga amém. Então nós temos que ir para cima. Nós temos que avançar, não recuar. Aí ele continua aqui para a gente finalizar, ainda no versículo 5. Aí na metade do versículo em diante ele diz assim: se tão somente numa terra de paz estás confiado. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que existem pessoas que só confiam em Deus quando tudo está bem, quando tudo está em paz. Claro que a gente quer que tudo fique em paz, mas olha o que ele está dizendo: se tão somente numa terra de paz você está confiado, ou seja, você confia em Deus, que fará na enchente do Jordão? Quer dizer, se você só confia em Deus quando tudo vai bem, e quando vierem as tempestades, porque elas, às vezes elas surgem na nossa vida. Quem já passou por tempestade? Eu creio que todo mundo. Então ele está falando, se você só confia em Deus só quando tudo vai bem, e quando surgir uma luta? Não, Deus é Deus de paz, mas Deus é Deus na hora da luta também. Temos que confiar em Deus quando tudo está bem, sim, mas também temos que confiar na hora das lutas, das dificuldades. Então é isso que ele está falando nesse versículo 5. Não podemos, nós temos que enfrentar as coisas pequenas e temos que enfrentar as coisas grandes. Temos que ser guerreiros nas coisas pequenas e nos preparar para as coisas maiores. Eu falei aqui de Davi. Davi foi um grande guerreiro. Mas o Davi, irmãos, ele enfrentava, ele se esforçava, ele fazia a vontade de Deus, ele não recuava. E o Davi passou por muitas lutas. Porque o Davi, ele foi vencedor, mas se você pegar o livro de Salmos, você vai ver que a maioria dos salmos é ele expressando a luta que ele tinha interior. Porque Davi não tinha só a batalha externa com as outras nações, com os outros reis. Ele tinha a batalha interna. Porque você vê muitas vezes ele falando de angústia. Você vê muitas vezes ele falando que a alma dele estava angustiada. Você vê muitas vezes no Salmo, por exemplo, 142, versículo 7, o próprio salmista Davi diz, falando para Deus, tira minha alma da prisão. Quer dizer, ele passou por momentos de angústia. Por quê? Porque Davi tinha batalha interna. Mas ele era o quê? Guerreiro. Ele não se deixava se abater. Ele enfrentava, ele clamava a Deus, ele não recuava. Por isso que o Salmo 89, 19 diz, socorri um que é esforçado, e no versículo 20 diz, achei a Davi, achei o meu servo, com meu santo óleo ungi. Porque Davi era essa pessoa que não recuava. Então pegue essa palavra, e é o que Deus colocou no meu coração essa palavra, até ia pregar outra coisa hoje, mas desde sexta-feira que eu estou pensando nisso. E eu falava em casa com a minha esposa, eu falei assim, a gente precisa ser mais guerreiro. Começando pela gente, ensinar o povo da nossa igreja, tem que ser mais guerreiro. O povo não pode recuar com frio, não pode recuar com chuva, qualquer coisinha, deixar de vir para a igreja, qualquer coisinha. Tem pessoas que se der um trovão, por exemplo, o céu está azul lá fora, mas está dentro de casa, der um trovão, é assim que faz o trovão? Não sei. Aí a pessoa, Senhor, o Senhor está vendo, né? Eu queria ir para a igreja, mas vai chover. Quer dizer, nem está chovendo, só deu um trovão. É que tem pessoas que qualquer coisinha já é um empecilho de buscar Deus. Deus, Ele quer ver o seu povo guerreiro, porque é os guerreiros que vencem. Lá no livro de Juízes, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 7, conta a história do povo de Israel que estava sendo oprimido pelos midianitas. E aí o Gideão saiu, né, para malhar
o trigo no lagar. Depois ele reuniu 32 mil homens para enfrentar os inimigos. Mas você conhece a história. Deus disse para Gideão: Gideão, tem muita gente aí. Humanamente falando, quanto mais pessoas melhor, não é? Humanamente falando, quantidade. Mas Deus não trabalha com quantidade. Deus trabalha com a fé, com a qualidade. E aí Deus falou para Gideão: Gideão, tem muita gente aí. Faz um teste. Fez 2 testes. Resumindo, você conhece a história? Sobraram quanto de 32 mil? 300 só. Humanamente falando, o que é melhor? 32 mil ou 300? Humanamente falando é melhor 32 mil. Mas para Deus era melhor os 300. Por quê? Porque os outros não eram guerreiros, iriam atrapalhar. Não que Deus despreza, Deus não despreza ninguém. Só que Deus quer um povo guerreiro. Ele não é o Senhor dos exércitos? Nós não somos soldado de Cristo, então temos que ser guerreiro. Talvez você está passando por uma luta, seja em qual área da sua vida, e você está desanimando, você está se enfraquecendo, você está mostrando fraqueza. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares fraco ou frouxo, no dia da angústia a tua força será pequena. Então nós temos que enfrentar, nós não podemos recuar, porque quem quer que você recue, que a gente recue, é o diabo. E você não pode, nós não podemos dar o gostinho para o diabo. Nós temos que ir para cima, nós temos que vencer. Porque se cremos e confessamos que com Cristo somos mais que vencedores, então nós vamos vencer. Agora, ficar parado, recuar, ficar desanimado, ou até ficar em casa, como muitas pessoas que às vezes há tempo que não vêm para a igreja, resolve ficar em casa? Não resolve. Tem pessoas que não têm mais força de vir, porque acostumou tanto ficar em casa. Meu irmão, é hora de se levantar e falar: não, eu vou confiar em Deus, uma terra de paz. E se um dia vier a enchente, ninguém pede, ninguém está pedindo tempestade, mas se um dia ela vier, eu vou confiar em Deus também. Ou seja, eu vou enfrentar as coisas pequenas, mas vou me preparar para coisas maiores também. E vou enfrentar e vou ser guerreiro de Deus. Amém? Quem entendeu, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Feche a sua Bíblia. Se coloque de pé no teu lugar. Coloque a mão no teu coração. Feche os teus olhos. Depois nós vamos ter uma outra mensagem, mas agora feche os teus olhos. Agradeça a Deus por esta palavra e se coloca como um bom soldado de Cristo diante dele. Talvez você tenha desanimado. Você talvez precisa voltar ao primeiro amor. Você já foi uma pessoa de mais fé, você já foi guerreiro. Para você talvez não tinha tempo ruim, você vinha para a igreja com frio, com chuva, com mau tempo ou qualquer situação. Mas talvez hoje você tenha colocado obstáculos, limites na sua fé. Oh, meu irmão, não deixa isso acontecer. Volte ao primeiro amor, volte àquele fervor. O diabo quer ver você desanimado, o diabo quer ver você triste, o diabo quer ver você para baixo. Oh, mas você foi chamado, escolhido para guerrear, para batalhar como um bom soldado de Cristo. Então comece a falar para Deus: Deus, eu não aceito desânimo na minha vida, eu não aceito a fraqueza, eu não aceito o vazio na minha vida. Meu irmão, Deus te chamou, Jesus te chamou e te escolheu para você ser uma bênção para você mesmo, uma bênção para sua família, uma bênção para a sociedade. Oh, meu irmão, então não aceite a imposição do diabo. Talvez você que está nos assistindo em casa agora, o diabo está colocando na sua cabeça que você não pode, que você não consegue. Ele está segurando você na sua casa para você não vir para a igreja. Mas os guerreiros, os valentes não aceitam. Os valentes vão para cima do inimigo e não aceitam a imposição do diabo. Oh Deus, que Deus está querendo ver um exército de valentes, um povo forte, uma igreja que não se intimida, uma igreja forte e valente. Que Deus quer, Deus não quer um povo fraco, até porque em Apocalipse diz que os covardes não vão entrar no céu. Oh, meu irmão, fale para Deus: Deus, eu não vou ser covarde, eu não vou ser fraco, eu não vou ser um desanimado, mas o Senhor está comigo. Ah, Deus, eu creio que o Senhor está fortalecendo o teu povo nesta manhã, no dia de hoje. E se preciso for, meu irmão,
Volte ao primeiro amor. Volte às práticas das primeiras obras. Diga para Ele: eu quero voltar. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Diga para Ele: eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Então volte. É só uma decisão. Voltar ao que você era antes. Voltar ao que você era antes. Mais amor às coisas de Deus, mais fervor. Talvez você tinha mais fervor. Nada impedia você de estar na casa de Deus. Nada impedia, nada desanimava você. Lembra agora quando você chegou na igreja. Lembra como você era, aquele amor, aquela paixão. Ah, Deus, nos ajuda, Senhor. Ajuda esta pessoa a voltar ao primeiro amor. Oh, meu irmão, tome a sua decisão agora, porque ficar do jeito que está não podemos. Você não pode. Você não pode. Você tem que se preparar para coisas maiores. Você tem que ser um soldado que vence batalhas pequenas e grandes. E Deus te chamou, Deus te escolheu, não só para vencer coisas pequenas, mas coisas grandes também. A sua família, a sua casa precisa de um guerreiro. Seja você o marido, seja você a esposa, seja você o filho, a tua família precisa de um guerreiro. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Levante a sua mão, diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eu serei esse guerreiro ou essa guerreira que a minha família precisa. Não vou recuar. Diga: não vou fazer a vontade do diabo, mas vou fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração. Deixa eu fazer uma oração agora. Deus tem milagre para você, Pai. Toca em cada vida. Toca, meu Deus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, destruindo todo o mal. Se tem alguém aqui com dores, se tem alguém aqui com sintoma de gripe, de resfriado, do Covid, ou alguém que está em casa nos assistindo, Pai, toca agora nesta pessoa. Opera milagres agora em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu e diga: Senhor Deus, eu ofereço a minha mão. Coloca nela a tua unção, teu poder, em nome de Jesus. Coloque no alto da sua cabeça e repita comigo: poder de Deus, passe em minha vida, desde o alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, e destrua todo o mal, porque eu não quero, eu não aceito, eu não permito mal algum na minha vida. Eu resisto a toda dor, a toda doença, a toda enfermidade, e eu ordeno, diga em nome de Jesus, todo mal que estiver na minha vida, que estiver no meu corpo, que estiver na minha casa, que estiver na minha família, dores, doenças, enfermidades, tristezas, angústias, todo mal, diga em nome de Jesus, tira a mão e diga: sai, e sai,
e vá embora em nome de Jesus. Levante a sua mão. Receba o teu milagre agora. Deus tem bênção dobrada para você hoje. Toma posse da tua bênção. Jesus Cristo te dá saúde. Seja livre, seja curado para a glória de Deus. Diga obrigado, Jesus. Diga eu tomo posse da tua bênção na minha vida. Diga meu corpo está curado. Diga minha alma está livre. E eu creio que a minha família está abençoada em nome de Jesus. Diga amém e dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Deixa eu pedir para você. Hoje eu não vou colher agora o testemunho, porque eu quero dar mais um versículo aqui. E a gente está ao vivo, eu quero ainda dentro dessa transmissão, tá? Para que a transmissão seja longa também. Lá em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Esse versículo também dei na sexta-feira no culto da noite. À tarde eu preguei outra coisa e à noite outra. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios, Novo Testamento. Depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Capítulo 3, versículo 17. Quem achou, diga amém. Diz assim: ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, o que acontece? Aí há liberdade. Olha aqui para mim, preste atenção, mesmo que você não encontrou, vai ser rápido. Olha aqui para mim que é melhor você prestar atenção. Quando ele diz, aonde o Espírito do Senhor está aí a liberdade, muitas pessoas entendem errado. Tem pessoas que pegam esse versículo para dar ocasião à falsa liberdade. Qual é a falsa liberdade? É aquela que as pessoas falam assim: aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade, eu posso fazer o que eu quero. Opa, peraí. Eu não posso fazer o que eu quero. E eu tenho que fazer a vontade de quem? Do Senhor. Eu não tenho que fazer o que eu quero. Isso é um perigo, é o discurso das pessoas dos dias de hoje, é essa. Não, eu sou livre, mas para dar ocasião, às vezes, à libertinagem. Há uma diferença entre liberdade e libertinagem. A Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então estão pegando esse versículo e interpretando errado, entendendo errado, porque naquele sentido, Deus está aqui no nosso meio, a gente pode fazer o que a gente quer. Não, peraí. Até o culto, por exemplo, a Bíblia fala lá em Coríntios, que Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Lá no contexto de 1 Coríntios 14, ele fala até da ordem no culto. Então, mas voltando a falar de nós, tá? Não quero usar isso para a igreja, mas voltando a falar da gente. Eu não tenho que fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que Deus quer. A oração do Pai Nosso, ela no meio da oração diz assim: venha a nós o quê? O teu reino. O que é o reino de Deus vir a nós? Logo em seguida ele fala: seja feita a tua vontade. Então veja que eu sou livre, sou liberto, mas para fazer a vontade de quem? Do Senhor. Quem você quer fazer a vontade de Deus? Faz assim. Então você é livre para fazer a vontade de Deus. Claro, tudo me é lícito, sim, mas nem tudo me convém. Então o que significa esse versículo quando ele diz: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade? Na verdade ele está querendo dizer, onde o Espírito de Deus está, aí a libertação. Aí eu já entro na parte principal dessa mensagem, que a libertação completa, ela acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Quando a pessoa, ela vem para a igreja, ela passa por um processo de libertação. Alguns mais rápidos, outros
Alguns se libertam mais rápido, outros demoram um pouco mais, mas a pessoa passa por um processo de libertação, ela vai se limpando dos males. Então, mas a pessoa começa, ela ouve a palavra, ela vem nas reuniões, recebe orações, ora também, recebe às vezes oração de imposição de mãos, tudo isso é o processo de libertação. E muitas pessoas são livres de muitas coisas. Mas essa libertação que Deus começou através das campanhas, que Deus começou na palavra, nas orações, ela só se completa quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Aí sim você pode falar, pronto, fulano está liberto. Porque enquanto não receber o Espírito Santo, fica ainda, se a pessoa não fizer a parte dela, não buscar a Deus, fica ainda correndo o risco de a pessoa voltar às vezes a fazer coisas erradas e até coisas piores. Porque você deve conhecer pessoas que um dia estiveram na igreja, não só na nossa, mas em qualquer igreja. E a pessoa aparentemente parece que estava bem, ficou um tempo, 2 tempos, estava se libertando, mas não se preocupou de receber o Espírito Santo. E aí essa pessoa sai. E você deve conhecer casos de pessoas que você recebe notícia e fala, puxa, pastor, fulano está 7 vezes pior. Eu conheço casos assim. Mas Jesus disse isso. Não vou pedir para você abrir agora, mas em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 43, Jesus disse, quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, secos, procurando repouso, e não encontrando, ele diz, voltarei para a casa de onde saí. Ele chama de casa, mas ele está falando da vida da pessoa. E quando o espírito volta, ele chega devagarzinho. Quando ele volta e encontra a vida da pessoa vazia, o que Jesus disse? Lá no versículo 44, o espírito diz que ele entra porque encontra a casa, a vida da pessoa vazia, desocupada. Então é uma pessoa que recebeu uma certa libertação, o mal saiu, mas não ocupou com o Espírito Santo, ele voltou, e em alguns casos trouxe mais 7, está escrito isso lá, Mateus 12, 43 em diante, vai e traz mais 7, e Jesus disse que o estado daquele homem se torna pior, e tem muitos casos assim, irmãos, pessoas que um dia estiveram na igreja, estiveram nas igrejas, receberam parte da libertação, mas não receberam o Espírito Santo, e por algum motivo deixaram se afastar, deixaram cair, e hoje se encontra 7 vezes pior. Eu nunca esqueço, irmãos, de um rapaz que uma vez estava na igreja, o que eu estou falando para vocês tem mais de 20 anos, deve ter uns 23, 24 anos, foi bem no começo do meu ministério. O rapaz, ele estava na igreja aparentemente bem, mas ele deixou-se levar, se envolver com algumas coisas erradas. Resumindo, e aí lá fora ele caiu no pecado. Aparentemente ele estava bem na igreja, ele conversava comigo, e ele caiu no pecado lá fora. E um dia ele voltou, ele estava até começando a fazer a obra, um dia ele voltou e falou assim, olha, eu não quero mais ajudar em nada, fazer a obra, vim aqui para dizer que eu não vou vir mais na igreja. Ele já estava envolvido por um mal. E aí depois, numa outra vez, ele voltou para pedir ajuda. Ele falou para mim mesmo, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, olha, ora por mim, porque quando eu vou orar, fecho meus olhos, eu sinto os demônios me espetando. Só que lá fora ele estava aparentemente ele estava bem dentro da igreja, mas lá fora ele tinha voltado a usar droga, ele estava envolvido com um monte de coisa errada, entrou na prostituição. O que eu estou contando não é de agora não, é 23, 24 anos atrás, mais ou menos. Foi bem no começo do meu ministério. Então eu nunca esqueço quando ele pediu oração para mim, e eu tive que orar, pus a mão na cabeça dele. Ele falou assim, eu não posso fechar os olhos em casa para orar, porque ele estava querendo voltar, e eu sinto os demônios me espetar. Mas era uma pessoa que há um tempo atrás, naquela época, parecia que estava bem dentro da igreja. Então ele recebeu sim o início do processo de libertação, mas não se preocupou de ser cheio do Espírito Santo, não se preocupou de ter o Espírito de Cristo. E lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz no capítulo 8, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então,
a libertação completa se dá quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo. Esse é o motivo dessa mensagem, para falar para vocês, para você que está aqui, tá? A Bíblia diz, aquele que pense estar de pé, o que diz? Cuide para que não caia. E só a maneira para se manter em pé e não cair é nos enchendo do Espírito Santo, é não deixar a casa vazia. Você pode vir aqui toda semana receber oração de libertação, eu colocar a mão na cabeça ou algum obreiro, mas o mal sai, pode ter certeza. Mas se você não ocupar com o Espírito Santo, o mal vai querer voltar. E se a casa estiver vazia, ele quer ocupar de novo. Então, aonde o Espírito de Deus está, aí a libertação. Uma pessoa que realmente foi liberta, que você pode falar, olha, essa pessoa está liberta, é porque ela recebeu o Espírito Santo. A igreja precisa receber o Espírito Santo. Todo o povo precisa ser cheio do Espírito Santo, para ser um povo completamente liberto. Para que não aconteça como nós já vimos aqui, eu já vi muito aqui, estou 6 anos e poucos aqui. Pessoas que às vezes se pensavam, nossa, fulano está firme, e não estava. E por que que saiu, e por que está fazendo coisa 7 vezes pior? Porque nunca se libertou completamente. Passou por um processo, mas não concretizou. E aí acaba saindo, acaba ficando pior. O estado da pessoa ficando pior do que antes. Então, priorize ter o Espírito Santo. Não só agora que nós vamos orar, mas na sua casa. Quando me ensinaram isso, foi prioridade na minha vida. Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque uma vez sendo cheio do Espírito Santo, pronto. Claro, isso não significa dizer, aí nós temos que continuar perseverando, fazer a vontade de Deus. Mas aonde o Espírito de Deus está, o mal não pode entrar mais. Porque num espaço não pode habitar 2 corpos. Não é isso? No mesmo espaço não habita 2 corpos. Ah, eu sou de Deus, mas também eu estou perturbado, pastor. Não, isso não pode. Eu contei aqui de manhã. A gente sempre, pastor, você conta sempre casos, porque são experiências que a gente passa, né? Não tem como não falar, né? E eu lembrei de um caso que uma vez eu estava na igreja, numa das igrejas que eu passei, e chegou uma pessoa, e ela sentou no canto, eu lembro como se fosse hoje, no canto ali da igreja, e ela disse assim, pastor, eu não consigo me libertar dos vícios, era cigarro, e eu ando meio perturbado, não durmo à noite, mas ela falou assim para mim, mas eu sou batizado no Espírito Santo. E agora? E aí? Se o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, ali a libertação, é o que está dizendo aqui. E dois corpos não podem ficar no mesmo espaço. Nessa hora você tem que ter discernimento. Mas a mulher estava perturbada, ela chegou e pediu oração para mim. Mas ela afirmava, mas eu sou batizado no Espírito Santo. Eu falei, então tá bom, irmã, então fica de pé, eu quero orar. Orientei primeiro. Quando eu fui orar, na hora que eu estava orando, ela começou a falar em línguas. Só que Deus nos dá discernimento. Aquelas línguas não eram de Deus. Que isso, pastor? Talvez você nunca ouviu isso. Porque ela estava perturbada. Como é que eu posso crer que uma pessoa perturbada estava cheia do Espírito Santo? Não tem como. Ou uma coisa ou outra, quem está entendendo? Então, como é que foi resolvido aquele caso? Na mesma hora que eu estava orando, ela começou a querer falar em línguas. Eu falei assim, o mal que está escondido aí pode manifestar. Manifestou na hora, um demônio. Talvez você nunca ouviu falar disso. Ué, pastor, mas ela estava falando em línguas, era um espírito enganador, que estava fazendo ela sofrer. Porque se ela fosse cheia do Espírito Santo, ela não estava no vício. Ela não estava sofrendo, pastor, não durmo à noite, vejo vultos, ouço voz. Mas ela pensava que tinha Espírito Santo, mas era um espírito enganador. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então por que eu estou contando esse caso, irmãos? Porque quando recebe o Espírito Santo de verdade, então, não é que a pessoa não vai ter mais problema, mas aí acabou essas perturbações, acabou esses vícios. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode estar no vício. Como é que pode estar? Não existe isso. O Espírito é santo. Como é que alguém vai estar no vício do cigarro, da bebida ou de droga?
e acreditando que tem o Espírito Santo. Não, eu tenho que falar a verdade. Você sabia que é isso que liberta? E foi isso que libertou aquela mulher. Já pensou se eu falo para ela: não, a senhora tem sim o Espírito Santo, tem problema não, isso aí vai passar. Mas tinha um demônio escondido na vida dela, e ele foi desmascarado naquele dia, porque Deus nos deu discernimento. Deus dá discernimento para nós. Então naquele momento eu vi que não era o Espírito Santo. Eu falei: pode manifestar agora. Ela, na hora. Aí libertei ela, pronto, acabou. Então, receba o Espírito Santo na sua vida. Se você, tenho certeza, você já veio aqui, você já orou como oramos agora. Você está livre, nós oramos agora, você está livre. Mas enche a casa, ocupe todos os espaços com a presença de Deus. Por isso Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito. Uma vez cheio do Espírito Santo, não há mais espaço para o mal, porque 2 corpos não podem habitar no mesmo espaço. Quem entendeu, diga amém. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos, meu irmão, e fale para Ele: Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida. Senhor, ocupe todos os espaços. Ocupe, Senhor, a minha mente, ocupe o meu coração, ocupe a minha alma. Fala para Ele: Senhor, encha-me do Teu Espírito. Fique de pé no teu lugar. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, fale para Ele: Jesus, me batiza. Eu não quero viver sem o Teu Espírito em mim. Enche-me do Teu Espírito Santo. Eu quero sair daqui hoje repleto. Eu quero sair daqui hoje cheio da Tua presença, Pai. Pode ocupar o Teu lugar. Convide Ele para entrar na sua vida. Convide Ele para habitar dentro de você. Fala para Ele: o meu coração é o Teu altar, Senhor. Mora em mim, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor Jesus, eu venho a Ti, Senhor, comunhão buscar. Fale isso para eles. Oh, meu irmão, aonde o Espírito do Senhor está, e a liberdade, aonde Deus está, a libertação. Então diga para Ele: eu venho a Ti, eu venho a Ti, Senhor, comunhão buscar. Eu quero ver Tua face, sentir o Teu amor. Senhor, Senhor, eu creio em Ti, e no que escrito está, e no que escrito está, minha alma foi santificada, contigo eu quero andar. Quero viver para Te agradar, quero viver para Te agradar. Há um mover de glória aqui, há um mover de glória aqui. Teu Espírito se faz, o Teu Espírito se faz presente entre nós. Já sinto o toque de Tuas mãos. Levante as mãos e cante: necessito da Tua presença, necessito da Tua unção, necessito da Tua palavra. Tudo que sou devo a Ti, Teu grande amor me alcançou. Ó meu amado Senhor, como é lindo Te pertencer, pois faço parte de Ti, Senhor.
necessito da tua presença, necessito da tua unção, necessito da tua palavra. Tudo que sou devo a ti, teu grande amor me alcançou, ó meu amado Senhor. Como é lindo te pertencer, pois faço parte de ti, Senhor. Só vocês agora necessito da tua presença, necessito da tua necessito da tua palavra, tudo que sou devo a teu grande amor me alcança, ó meu amado Senhor. Como é lindo, pois faço parte de ti, Senhor. Ah, obrigado, Jesus. Levante as mãos e agradeça a Ele. Diga: obrigado, Senhor, pela tua presença em minha vida. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Agradeça a Ele. Pai, nós te agradecemos e nós abençoamos todos que estão em casa, que ouvir essa palavra, que receber essa oração, que essa pessoa seja cheia da tua presença, porque aonde o Espírito do Senhor está, e a liberdade. Seja livre agora, liberto e abençoado para a glória de Deus. E você